A criação de todas as coisas narrada em Gênesis aponta para um Criador, Deus. Este modo de explicar como o mundo surgiu é chamado de criacionismo, teoria abordada nos livros de ciências. Saiba agora a diferença entre o criacionismo da Bíblia e o evolucionismo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ciente, Ciências e Teologia. Por aqui você aprende o que a Bíblia citou sobre as ciências biológicas. Hoje é dia de ficar ciente sobre a criação do mundo. As duas grandes teorias para explicar a criação do mundo são chamadas criacionismo e evolucionismo. Todo mundo que já passou pelo ensino fundamental, com certeza já estudou sobre esta questão. E se você era cristão quando te ensinaram isso, você deve ter ficado meio confuso. E agora, o mundo é evolução ou Deus criou? Vejamos agora sobre o criacionismo cristão, aquele que está na Bíblia. Não há dúvida para os cristãos fiéis que o mundo foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas. É exatamente o que está escrito em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Vejamos algumas partes do que está escrito por lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra a relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Perceberam? No criacionismo, então, não há segredo. O mundo existe porque Deus foi seu criador. As coisas vieram a surgir pela palavra criadora de Deus. Essa palavra criadora é o Logos de Deus. Em João, capítulo 1, a partir do verso 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, esse Verbo é Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo, então Jesus é o Logos de Deus. Esta referência mostra a participação das pessoas da Trindade na criação, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque em Gênesis capítulo 1, verso 2, está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Bem, esta é a origem do mundo. Deus criou tudo. Isto é o criacionismo. E o evolucionismo, o que é? Antes de prosseguir, é muito importante que você pare um pouco e deixe aqui o seu like neste vídeo. Quanto mais curtida um vídeo tem, mais ele aparece para outros assistirem. É assim que o YouTube funciona. Este é meu primeiro vídeo no canal e peço que você me ajude a desenvolver bem este canal, pois vou sempre trazer muito conhecimento da área de ciências e teologia. Então, deixa aqui a sua curtida e também se inscreva no canal, para que nós possamos alcançar mais pessoas com este conhecimento. Continuando, o que é evolucionismo? É a outra teoria que explica a origem do mundo por um processo de evolução, ou seja, as coisas são o que são porque aconteceram vários processos de aperfeiçoamento em suas estruturas e adaptação no ambiente. O universo e a vida teve origem através de uma evolução da matéria e da energia segundo sistemas organizacionais em constantes mudanças, buscando equilíbrio, ou seja, homeostase dos seres vivos e adaptação por feedback ou retroalimentação,
ou seja, sistemas com entropia negativa, o que leva à seleção dos seres ou das organizações mais adaptados ao meio ambiente dentre os diversos criados, mais ou menos aleatoriamente ou ao acaso, por transformações ou mutações em reação às alterações das variáveis físicas ou químicas e ou biológicas no sistema considerado. Isso está escrito lá no glossário verbete de evolucionismo. Esta proposta se firmou pelos estudos de Charles Darwin em Evolução das Espécies. Porém, esta forma de explicar a origem das coisas vem sendo rebatida há muito tempo. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Que o Senhor nos ajude a conhecer mais de ciências e teologia.